Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao PDEcast, um espaço em que a gente conversa sobre gestão empresarial e consultoria. Eu sou a Alice Castro e hoje eu estou com a Cecília Miranda, nossa convidada especial. Tudo bem, Cecília? Tudo bem, Alice? Sim, tudo bem. Que bom. Cecília, qual que é o nosso tema de hoje? O que a gente vai falar e por que esse tema te interessa, né? Qual que é a sua história com ele? Conta um pouquinho pra gente. Então, hoje a gente vai falar sobre gestão de projetos. Vou contar um pouquinho da minha experiência, de como tudo começou, né, lá atrás, como eu gostei do tema, e trazer para os dias atuais, né, o que a gente pode adotar da gestão de projetos para a gente poder alcançar excelentes resultados. Ai, que maravilha! E por que você entende que gestão de projetos é um tema importante dentro das organizações e da consultoria? Eu acho ele importante porque ele é um método, né? Então, uma gestão precisa de um método para alcançar resultado e justamente ele olha para os objetivos. Então, também é importante que você tenham objetivos. E ele, então, ele é uma ferramenta, né? Ele é um meio para que a gente possa alcançar os objetivos estratégicos. Demais. E onde que a gente consegue aplicar a gestão de projetos nas empresas? A gente consegue aplicar a gestão de projetos, acho que num todo. Aqui eu vou ficar imaginando de uma organização que tenha um plano estratégico. E um plano estratégico com as suas estratégias, objetivos estratégicos, e desses objetivos a gente pode desdobrar em projetos. E os projetos, justamente, ele vai documentar, ele vai registrar, ele vai colocar todos os desejos alcançáveis em etapas, vai envolver pessoas, vai envolver orçamento, tempo, e com isso a gente vai poder visualizar o alcance de resultados, que pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. Sim, perfeito. Então serve para a gente conseguir tirar as coisas do papel. Eu acho a gestão de projetos fundamental para tudo na vida, né, Cecília? Se a gente for olhar, o que não é processo é projeto, né? O que não Exatamente. É rotina ali, dia a dia, tem começo, meio e fim. Então, essencialmente, a gente começa falando, né, que projeto, em essência, é uma sequência de atividades que tem um objetivo muito claro, tem começo, meio e fim, tem uma definição muito clara de escopo, né, que é a entrega, aquilo que você vai fazer. Precisa ter uma definição muito clara também de custo, para que, né, então a gente pode falar de projeto estratégico, pode ser uma obra, pode ser uma viagem, então sempre a limitação do custo é importante lembrar, né? E a questão da limitação do prazo, né? Porque se é uma coisa que tem começo, meio e fim, a gente tem que ter esse tempo, e até acho interessante a gente trazer essa curiosidade, né? Que o termo deadline, que se usa para várias coisas, ele nasceu dentro da gestão de projetos, né? Porque você tem uma linha do tempo que o projeto acontece e a linha, onde acaba a linha, onde ela morre, por isso deadline, onde morre a linha, é porque acabou, né, a linha do tempo ali do projeto. Então, quando a gente falar de projeto, sempre quem está nos ouvindo, nos assistindo, pense nisso. Uma coisa que tem um objetivo claro, que tem começo, meio e fim, e esse fim tem uma data, e que tem também uma restrição, um limite orçamentário envolvido. Agora, conta pra gente, Cecília. Você pode concluir, então, que o projeto ele é temporário e ele é único. Perfeito, sim. Você pode repetir o processo de gerenciar várias vezes, mas cada projeto, ele é exclusivo, né? Único, lindo, maravilhoso. Conta pra gente, então, sua história com o projeto, Cecília. Como que você se apaixonou por esse tema? Como que você se desenvolveu nele? Sim, então a minha trajetória com projetos, ela iniciou lá em 2011, numa oportunidade profissional que eu estava tendo naquele momento, até de mudança de carreira. Então eu ia trabalhar com um entregável de um grande projeto, que ele também tinha um conceito de programa, e dentro deste programa nós tínhamos vários projetos para executar.
Então, eu precisei me capacitar para eu poder não ficar só com o olhar em processos, mas também saber separar aquilo que poderia ser um projeto, para que a gente também possa, lá naquela época, que a gente pudesse enxergar os entregáveis e os resultados desses entregáveis dentro desse conceito que eu comentei contigo e com o pessoal, que um projeto, ele é temporário e ele é único. Então, a gente tinha um exercício para executar diversas tarefas, e várias delas eram projetos. Então, eu fui me especializar, fiz uma MBA na FGV de gestão de projetos, e ali foi quando eu tive, então, essa paixão à primeira vista, né, pela metodologia, super gostei, disseminei na minha organização na época, e junto de todas as outras pessoas que eu atendia com o programa que era de excelência em gestão, e que envolvia planejamento estratégico. Então, eu procurava trazer as pessoas para esse cenário, porque o planejamento estratégico, ele era um documento até assustador para aquele nível para aquele público que também era de micro e pequenas empresas, pouca gente, poucas pessoas na equipe. Então, a gente daí tinha um olhar para essa questão de projetos, para a gente ver o que era viável a gente alcançar dentro de uma estratégia. Então, foi assim, foi em 2011, esse amor à primeira vista com a gestão de projetos. E assim a gente, né, foi levando, trouxe para a vida pessoal e vai aí no dia a dia, né, vendo aquilo que é temporário e único, que a gente pode, né, destrinchar em fases para que a gente possa ver, então, um resultado no fim. Né? Então, o cronograma, você estava comentando, né, do deadline, é um dos pontos muito críticos, né, uma análise crítica da gestão de projetos, porque dentro de quando a gente fala de matriz de riscos, né, um dos maiores riscos que a gente tem justamente é de atraso do projeto. Então, é muito importante, né, esse olhar para o tempo, né, qual é o tempo do projeto, e justamente a gente ficar com um olhar sobre aquilo, né. Uma das outras fases também de gestão de projetos é o controle, né, então também são situações que a gente vai no dia a dia super aprendendo e pegando o ritmo e vendo quão é importante, né, essa gestão de projetos em si, daquilo que é projeto, né, porque as pessoas confundem bastante, né, no dia a dia, no trabalho em si, na organização, sobre o que é um projeto, e não uma atividade de rotina, por exemplo. Sim, sim. E você comentou nessa confusão, que outros erros que as pessoas cometem no gerenciamento de projeto ou até na identificação de projetos? Você conseguiria, tipo, listar, assim, até para quem está nos ouvindo, ver, será que eu estou cometendo um erro? Achei que estava arrasando e estou errando. Então, além dessa confusão de conceito, né, às vezes a pessoa gosta muito da palavra, do termo, escuta alguma teoria e acha super interessante que adotar. Então, a gente estava comentando que tem essa confusão, muitas vezes, do conceito. Por exemplo, um departamento de pessoas colocar um processo de rotina como um projeto, né, por exemplo, folha de pagamento, né, então, isso é uma questão de processo do departamento. Então, de novo, temporário e único. Então, um outro erro que eu acho que as pessoas cometem muito é na empolgação do projeto, traçar como projeto, identificamos sim que é um projeto temporário e único, mas o não acompanhamento dele na sua essência, ou mesmo, né, até porque a gente sabe que existem projetos de médio prazo, de curto, médio e longo prazo, e muitas vezes o projeto vai transcorrendo no automático, porque ele tem que acontecer mesmo, e depois simplesmente ele encerra e não houve, por exemplo, uma análise, né, na parte da execução e do controle, os registros devidos de forma análise, né, porque a gestão de projetos são análises o tempo todo. Então, um outro erro que eu acho é isso, Alice, o projeto está segmentado, está delimitado, mas ele não tem um acompanhamento na sua essência. E muitas vezes, ser encerrado, encerrou, acabou, vamos partir então para um novo momento, um novo projeto, uma nova atividade e segue a vida. Além disso também, eu estava aqui lembrando situações, né? Além do não acompanhamento, eu acho que um dos erros que as pessoas cometem, e é uma coisa que tu mencionou, é de não separar em fase. Né? A pessoa olha o projeto e ele só tem um fim, e não tem pequenas entregas ou pequenos pontos, né? E aí, às vezes, fica um projeto eterno, quase sem fim, porque é muito grande. Às vezes, dá medo para as pessoas. Então, existe um elemento que eu observo muito nas organizações, eu imagino que você também veja isso, que é a procrastinação
por medo. O projeto é muito grande, e a hora que eu começar, né, ou eu já comecei, mas é muito longe, todas as entregas são muito longas, aí a pessoa vai se enrolando. E aí ela puxa outra coisa para fazer, eu brinco, né? Até lavar a louça é mais interessante do que cuidar daquele projeto. Aí a pessoa vai procurar picuinha dentro da empresa para resolver, porque aquele projeto está ali e ele é muito grande. Então eu vejo que um erro que as pessoas cometem também, e que eu já cometi também, é de você não fatiar as entregas. Você só vê o projeto como um pedação grandão ou entregas muito robustas e elas dão medo. E daí paralisa, a pessoa fica, não, mas depois eu faço porque é muita coisa para fazer, depois eu faço porque é muita coisa. Então, uma coisa que facilita, né, para evitar esse erro é justamente fatiar essas entregas, utilizar a metodologia ágil, por exemplo, né, que faz as sprints. Então, poxa, a cada 2 semanas você tem alguma coisa para fechar, para entregar, e aí é pequenininho. Então, assim, me motiva mais fazer uma coisa que eu sei que eu consigo em 2 semanas do que um projeto que eu vou demorar 3 meses para concluir. Eu vou deixar para fazer em cima da hora, daí talvez os 3 meses não sejam suficientes, porque eu não fiz em 3 meses, eu fiz na última semana daqueles 3 meses que eu tinha para entregar. Né? O que todo mundo que já fez um TCC na vida sabe como é, né? Um artigo de pós, a pessoa vai deixando porque, na hora que eu sentar eu faço tudo de uma vez, porque é uma coisa. E não né, não dilui isso em pequenas entregas. Faz sentido isso? Eu estou viajando? Faz muito sentido. Alice, outra contribuição dessa tua fala seria, que eu acho que é muito importante, é que o gerente de projetos, ele tem perfil, ele tem que gostar daquilo, porque se ele não gostar, essa situação do procrastinação, ela vai ser parte do dia a dia. Então, de repente, ele vai escolher que ele gosta de dispor da energia dele para um projeto pequeno, aquele projeto que dura semanas, por exemplo, e até 6 meses. Então, ali ele tem um desempenho melhor. Mas, então, eu acho, né, na minha opinião, que o gestor de projetos, ele tem que ser educado também para esse papel. Né? Então, eu não digo nem vocação, eu digo uma educação mesmo, gostar, entender das fases, dos processos e assim por diante. E ter uma visão do projeto. Eu costumo estabelecer, né, na minha época, lá em 2011, então eu fui doutrinada pelo PMBOK. E o PMBOK, muita gente, né, tem as críticas dele, eu sou apaixonada porque eu peguei para mim uma situação de que ele pode ser adaptável conforme a realidade. Eu não preciso tornar o meu projeto burocrata, porque ele traz, por exemplo, 50 ferramentas para aplicar num projeto pequeno, num projeto médio. Então, a gente pode se basear de uma visão de projetos em cima de 7 elementos, por exemplo, né? Que seria a iniciação. Então, todo projeto precisa iniciar, ele precisa ter um termo de abertura do projeto para que isso seja consolidado, né? Para que aquele projeto vai existir, a missão dele, por que ele vai ser importante. Depois disso, o escopo, né? Então, quais são as entregas dele, que a gente pode visualizar muito bem feita numa EAP. Ali a gente pode, né, economizar bastante o nosso discurso, alocando as nossas fases e as subfases daquilo. Depois, o cronograma, né, então, que é o que você estava falando, que eu acho que também pode desmistificar a procrastinação. Outra coisa que eu gosto de um cronograma é você colocar as fases que são antecessoras e as sucessoras em cima daquela atual. Então, que são as pequenas entregas, as subentregas. Então, eu posso ter uma fase grande daquele projeto, paralelo a isso, a gente pode ter outras entregas, assim como uma outra que está lá na frente, eu já posso começar ela, justamente para que não haja um atropelamento de fases, né, e que lá, continuando então nas fases, depois do cronograma, a própria questão da documentação. Na documentação, eu gosto de usar 2 coisas, que seria uma análise de riscos, e depois um plano de comunicação, como que essa equipe vai se comunicar. A gente vai se comunicar por e-mail, a gente vai fazer uma reunião semanal presencial, vai ser online, e importantíssimo, os riscos, né, divulgados a toda a equipe, se aquele evento de risco negativo ocorrer, o que nós vamos fazer para mitigar. E em seguida, então, da questão da documentação, a gente vai, então, para execução, então, executar, saber quem são as pessoas alocadas, quem está executando, os processos de execução, o controle que eu já falei, que seria, então, o status do projeto, como que ele está, né, então seriam o status report, né, a comunicação com as pessoas, as reuniões semanais, por exemplo, não é, né, quando as pessoas ouvem falar controle, eu também que atuava na qualidade, né, então já tinha uma fama de
de ser cobradora, né, de ser chata, porque tem que cobrar, né, então muitas vezes as pessoas não entendiam que não era para mim, né, o negócio, era para a organização em si. Então ali está essa fase do controle. Depois do controle, justamente a gente avaliar a questão do encerramento do projeto, que era uma coisa que eu também comentei aqui no início, que muitas vezes o projeto acabava e daí, né, acabou, cada um dispensado, opa, folga, né, então não seria esse momento de, não é encerrar por encerrar, seria justamente as lições aprendidas, que eu gosto muito desse momento, né, acho que é muito válido aquele salvar como de projeto que a gente sabe que dá para fazer, né, se é um projeto um projeto similar, a gente pode aproveitar muita coisa dele, até um cronograma, né, para um outro projeto, e aí tendo as lições aprendidas, a gente já sabe o que a gente vai levar de sucesso daquilo, e aquilo que ocorreu, que não deu certo, nós vamos então, né, trabalhar para que aquilo não ocorra de uma segunda vez. Então, fechando esse ciclo da procrastinação, justificando que não teria como procrastinar se a pessoa, né, está vestida como gestor de projeto e a equipe engajada. Nossa, é verdade. E a questão das lições aprendidas, né, é muito interessante quando você se compromete de verdade a fazer uma análise e botar em prática, como fica tão natural a melhoria contínua, né? Porque você falou da área da qualidade, que é um tema também, né, muito, muito profundo e, ao mesmo tempo, né, que todo mundo vivencia de alguma forma, bem ou mal, né? A gente fala muito do PDCA, né, que é planejar, realizar, verificar, né, controlar e aprender. E aí as pessoas ficam, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? E há lições aprendidas, né, na minha percepção, por exemplo, acaba um projeto de consultoria ou propriamente um curso, né? Encerrou, gente, o que funcionou aqui, o que não funcionou, o que a gente tem que fazer melhor para o próximo? Tipo, 3 perguntas. Não precisa ser um formulário gigante, sabe? Às vezes as pessoas ficam se perdendo muito, como você conseguiu resumir o PMBOK aqui em 3 minutos, entende? Às vezes as pessoas ficam tão ali, documentação de projeto, meu Deus, tem que ter termo disso, termo daquilo, e não sei o que, e declaração, e não sei o que, cara, será? Tá? Procura uma coisa que funciona para tua empresa, porque senão você gera um monte de documento que a equipe vai procrastinar para preencher de tanta coisa, né? Eu já fui empresa que a gestão de projetos era uma pasta imensa que só o gerente de projeto sabia olhar aquilo, o resto da equipe ficava só de olho no cronograma, para não ter, né, puxão de orelha. Então, às vezes a lição aprendida, né, Cecília, é sobre a gestão de projetos. Tipo, o projeto deu tudo certo, mas olha, pelo amor de Deus, não fica mais fazendo tudo isso de termos e não sei o que a equipe não vai usar, né? Então, também saber adaptar a metodologia ao porte da organização. Uma coisa é você estar numa empresa que tem vários stakeholders, que você tem que prestar contas, que você pegou dinheiro de uma agência de fomento, e aí, né, a prestação de contas tem que ser conforme a metodologia, a legislação, não sei do que. Exige uma burocracia maior. Agora, em pequenas e médias empresas, né, projetos de serviço, de atendimento, né, questões até de botar em prática uma mudança na organização, que vai ser um projeto, né, de mexer na equipe, desenvolver um novo produto, talvez não precise de pegar o PMBOK inteiro ali, abrir e ir folha a folha da metodologia, né? Então, isso me lembrou, né, situações em que a lição aprendida foi pegar leve. Tipo, deu certo, mas não precisa ficar tão noiado assim, vamos na essência da entrega, né? Isso mesmo. Até quando eu digo sobre essa visão geral do gerenciamento de projetos e associando ao PMBOK que eu gosto, o PMBOK ele não se adequava à minha realidade, nem a Cecília como coordenadora de projetos e nem a Cecília como consultora naquela pequena empresa, ajudando eles a acompanhar o planejamento estratégico. Então, por isso, esses 7 passos, e em cima, por exemplo, muitas vezes de um PDCA, de uma planilha no Excel, ou mesmo num Word, que congregue todas as informações ali. O que a gente precisa deixar claro é o registro dos processos, e destes processos, todos eles com base na realidade do dia a dia daquela pessoa, muitas vezes até do QI, da capacidade dela. Se ela não sabe manusear muito bem um Excel, ela pode ter os formulários dela todos bonitinhos ali, sucintos no Word. Da mesma forma, existem ferramentas gratuitas, né, Alice, hoje,
que a gente pode se apropriar agora e também criar os nossos registros por ali. Um exemplo também é o Trello. A partir do momento que a gente tem o escopo, né, a delimitação daquele projeto, o escopo, ele é importante, por que ele é importante, o que ele vai entregar, né, então a gente pode delimitar todas as tarefas dele, os entregáveis, tudo também nessa ferramenta gratuita, que é o Trello. Quem utiliza o Outlook também pode acompanhar por ali. Então, é só querer, né, e pensar que a procrastinação não vai levar ao sucesso, e também a pensar na burocracia, se colocar por exemplo, fizer uma pesquisa na internet e buscar, por exemplo, pelo PMBOK, um pequeno empresário, ou eu mesmo, né, uma consultora Equipe, onde a gente faz todos os processos, a gente precisa de praticidade no dia a dia, ao mesmo tempo enxergar o resultado, né, então existem mais de uma maneira de fazer de forma prática a gestão de projetos. Por favor, né, Cecília? Que bom. E você já citou aí, né, o Trello. Você sabe que tem um cliente meu que ele adaptou, a gente fez uma ideia para ele de Trello, para ele organizar a equipe dele, uma prestação de serviço, e aí ele não estava conseguindo. Aí ele adaptou o Google Agenda, ele colocou as entregas de tudo que tinha, marcou uma agenda com a pessoa que tinha que entregar, colocou convidado, e falou, nesse dia, nesse horário, a gente vai ter uma reunião, e essa reunião é para você me apresentar a sua entrega. E a gestão de projeto deles, assim, ó, virou. Porque as pessoas ficavam, tá um cronograma lá na parede, tá um cronograma no Excel, e aí ninguém olhava. Daí, quando chegava na véspera, ou no dia que ele lembrava de cobrar e a pessoa não tinha feito. Então, ele resolveu isso botando no Google Agenda, chamando a pessoa. Aí ele configura para avisar uma semana antes, 3 dias antes e da véspera. Então, assim, para ele foi o que... Porque a grande essência, né, é entender que o negócio tem que entregar, né? O rolê da gestão de projetos é fazer o negócio sair do papel, como você falou logo no início, né? Você tem uma estratégia, você quer que o negócio aconteça, e é uma metodologia para acontecer. Então, é muito legal a gente conhecer e aprofundar na metodologia raiz, que é o BPM. Eu falando de BPM aqui. Que é o PMBOK, né? Mas também o PMI, mas também a gente ter essa sensibilidade de adaptar para a metodologia que funciona com cada pessoa, né? Seja um Google Agenda, um Runit também, né? Asana, Trello, enfim, uma coisa mais tecnológica. Ou até ontem mesmo eu recebi um cliente meu, amigão, ele falou, Alice, desenvolvi minha metodologia de gestão do tempo e projetos, que andam grudadinhos, né? Aí eu falei, tô curiosa. Aí ele me mandou uma foto. Ele pegou um caderno desses Moleskine, assim, sem pauta, e escreveu em cima, fogo no parquinho, que é tudo que tá atrasado que ele tem que fazer agora. E aí ele bota em post-it. Aí no outro ele coloca, fazer hoje sem falta, aí tem os post-its, fazer amanhã os post-its e pode esperar. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, por quê? O que eu percebia? Que eu estava sempre fazendo agenda e riscando agenda, daí eu não gosto de coisa riscada, aí ele decidiu fazer no post-it, porque ele abre o dia, né? Ele tem os projetos estruturados, desenhados no cronograma do Google, mas é muita coisa rodando ao mesmo tempo, muitos clientes e tal. Ele tem uma agência de marketing. E aí, o que ele fez? Ele falou, não, vou pegar o meu caderno aqui, e aí eu olho ali o que tá pegando fogo, e ele passa para o post-it. Então, ele adaptou uma gestão de projeto de médio e longo prazo, que são as grandes entregas, numa gestão do tempo diária, né? Anotando no post-it e colocando ali, porque daí ele abre, e aí conforme ele vai terminando, em vez de ele riscar, ele arranca o post-it, aí eu tenho o prazer de rasgar, e acabei esse negócio, mas tem o controle lá, todo no software do projeto, né? Mas eu falei, gente, que interessante, porque eu sou assim também, eu tenho meu caderninho, né, meu planner, mesmo com o projeto virtualmente sendo acompanhado, é legal a gente também ter o nosso próprio jeitinho, né, de anotar e de acompanhar. Você faz essas loucuras assim também? Faço, eu preciso sempre de um caderninho. Atualmente são caderninhos diferentes para projetos diferentes. O meu caderninho
da rotina do dia. Ganhei, né, adoro, bem lindo. Aí tem um para o nosso projeto atual, né, que é o Consultor Lions, que estou aí com vocês, que ele só serve para conteúdos desse assunto, e depois disso que eu ainda passo para o Trello, mas eu dou um check no Trello, dou no caderno, e preciso dele para desenhar, né, tenho as minhas canetas coloridas, inclusive, azul, vermelho, lápis, e depois a gente vai colocando lá no Trello de maneira mais resumida. Porque tem dias que eu não consigo ser objetiva, tem dias que eu não tô tão criativa, sabe? Que eu anoto, que eu mudo de ideia daqui a um tempinho. Eu adorei essa ideia desse teu cliente, né? Achei o máximo. Achei, assim, uma criatividade muito boa, foco, né? E energia para determinadas situações que ele caracterizou. Mas eu sou de anotação de caderninho toda a vida. E depois que eu conheci o Trello, eu também super gostei dele. Eu adoro a agenda também, né? Comentasse da agenda do Google, que é ótima. Dá para você categorizar ela também, super compartilhada. Com o Google Meet, que está ali, né? Super disponível, gratuito nesse momento que a gente está, né, de inovação de encontros e que as coisas não podem parar por causa disso. E voltando também em outra possibilidade de controle e de registro de gestão de projetos, que é o próprio Drive, né, do Google, que a gente pode deixar tudo ali, né, comunicado, disponível e acessível a todos e compartilhado, né, porque, digamos que um pequeno empresário, ou esse próprio consultor solo, a gente sabe que é investimento, né, Alice, sistemas é investimento, os recursos para um projeto é um investimento. Então, a gente, voltando, que a gente tem oportunidades gratuitas e a gente pode se utilizar dele e alocar diversos recursos por ali, né, disponível e compartilhado às partes interessadas do projeto, de um processo, de uma tarefa e assim por diante. Sim. Eu tô aqui rindo, que eu me chamo de louca da papelaria. Pelo visto, tu também tá nessa categoria. Então, aqui na minha frente tem 3 caderninhos, cada um deles para uma situação diferente. Adoro, adoro. Mas então tá, Cecília, obrigada, né, por disponibilizar seu tempo, de trazer aqui o conhecimento, para a gente trazer um pouco de leveza para esse tema, né, que muita gente olha e já arrepia os cabelos, já pensa que é muito difícil, que é muita burocracia, e não precisa ser assim. O importante é que a gente pare de procrastinar, pare de se enrolar e cumpra os projetos, né? Entrega o que tem que entregar. Você daria uma dica final, assim, tipo, matadora, resumão, assim, o que você poderia dizer? Eu acho, assim, gestão de projetos o máximo, acho que ele pode, é a parte gostosinha da gestão, né, a gente tem ouvido esse termo no nosso meio aí dos Lions, né, de muitas vezes a gente tendenciar, né, dar uma energia para aquilo que é gostosinho, aquilo que não é, a gente então procrastina. No caso da gestão de projetos, é a parte gostosinha do negócio, na minha opinião. Acho que ela é super adaptável a diversos cenários, né, para a microempresa que tem equipe, para o consultor solo, para a empresa de consultoria que tem equipe, então, para a vida pessoal, né, nesse momento, por exemplo, que a gente está passando por diversas reformas, vou reformar um quarto, vou montar um escritório na minha casa, uma dica que eu dou também é para quem não tem experiência, ou já teve, mas não gostou e precisa voltar, é começar pelos projetos, pegar projetos pequenos, né, brincar com eles, uma festa de aniversário, que seja festa online, né, uma reforma de um escritório, de um quarto, uma viagem, um final de semana, onde você precisa planejar, executar, né, fazer um PDCA daquilo. E então, a dica que eu dou é começar por pequenos projetos e, quem sabe, projetos pessoais, dentro dessa visão de projeto que a gente conversou aqui. Então, a dica que eu dou é que gestão de projetos é vida, é super adaptável, né, nas diversas esferas e momentos e segmentos, para uma grande empresa, para uma pequenininha, eu, por exemplo, que trabalho sozinha, né, então é super palpável, me acompanha há muito tempo, faz parte do dia a dia, das planilhas até de despesas, né, que dali acaba saindo algum projeto macro, e então
É isso, eu acho que é super palpável, traz visão de negócio, gera resultado, além de poder proporcionar uma gestão à vista. Quem não gosta de ver a sua gestão à vista, né? E então é isso, até os riscos negativos que ocorrem, estando dentro de uma gestão de projetos, eu acho que até ali ele é agradável de se ver, se ele foi planejado, né? Então, se ele foi planejado no sentido, e se ocorrer? Então, eu não fui pego de surpresa, né? Eu posso planejar um plano B. Então, seria isso, começar pelos projetos pequenos, acho que é vida numa organização, sim, e é super possível de adaptar no dia a dia. Ai, Cecília, obrigada mesmo. Né? E você falando do final de semana, eu me lembrei de um filme que eu assisti esses dias aqui em casa com a minha família, que chama O Dia do Sim. Eu não sei, tem no Netflix, eu não sei se você já viu, principalmente para quem tem filho, é um filme muito legal de assistir. E aqui em casa, depois de assistir o filme, a gente começou a estimular que as crianças escolhessem atividades, porque em algum momento lá do filme, eles precisam planejar um dia inteiro, os filhos planejaram um dia, e para os pais cumprirem. E eu fiquei pensando, eu falando com meu marido, eu sou a louca da papelaria, a louca do planejamento, né? Eu falei para ele, nossa, aqui para ensinar empreendedorismo para as crianças é maravilhoso, porque eles precisam fazer um projeto de um dia inteiro, com as atividades, com o gran finale e tudo mais, né, as crianças desenharem tudo e os adultos não podem dizer não. Esse é o enredo do dia ali, do sim. E a gente começou a fazer aqui em casa. E é muito interessante porque a gente tem um quadrinho na geladeira em que eu boto a programação da semana. E aí, quando é o dia do sim, o meu filho, que está aprendendo a escrever agora, ele quer escrever, ele quer programar o que a gente vai almoçar. Daí eu falo, então, se você quer almoçar isso, tudo bem. Então, a gente tem que ir nos supermercados, a gente tem que preparar. Então, é muito legal também, né? Pelo menos aqui em casa a gente está fazendo isso e eu tenho visto que já vai plantando algumas sementinhas de planejamento, de gestão, né? A própria questão de gestão de recurso, né? Que é um projeto maior do que qualquer culinária, né? Você vai fazer um negócio com ingredientes, ferrou, né? Não vai sair o mesmo resultado. Então, das coisas simples, se a gente já, né, virar essa chave, começar a observar como projetos, a gente também já vai assimilando para que nas coisas mais complexas a gente esteja pronto, né? Acho que é uma excelente dica que você trouxe, tá? Não deixar passar a oportunidade. Faço aqui na minha casa também, quando a gente vai viajar, a gente tem feito pequenas viagens privativas na pandemia toda, de ir numa quinta, voltar na outra terça, e a gente coloca isso na programação para nossa filha de 5 aninhos também, para ela, né, para diminuir a ansiedade, quantos dias faltam, o que a gente vai levar, o tamanho da sacola de brinquedos que ela pode organizar ali dentro, que é o que a gente vai levar, a quantidade de roupas, e lá ela conta quantos dias nós estamos, quando a gente voltar, o que a gente vai fazer, vida que segue, e assim por diante. Então, eu acho que a sementinha, a gente tendo a oportunidade de plantar também, acho que é um grande ganho para o universo. Com certeza. Mães pelos projetos. Cecília, obrigada, viu? Prazer ter você aqui com a gente. Espero que a gente possa ter mais oportunidades juntas. E agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Nós estamos aqui na segunda temporada já de PDEcast. Temos bastante episódios no YouTube e também no Spotify. Cecília, seja sempre bem-vinda. Obrigada de verdade pela sua presença aqui hoje. Agradeço também, Alice, a oportunidade de estar aqui com vocês, essa retomada, esses novos aprendizados que estou tendo aí com a PDE, com você e com a sua equipe, essa experiência de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Então, também fico super agradecida pela oportunidade. Então, tá certo. Até mais, então. Beijo, gente. Até. Tchau.